Olá, eu sou o Thiago Seilert e eu tenho uma mensagem muito importante para você. Fantástico esse vídeo da pipoca, você não acha? Eu vou lhe contar como o princípio desse vídeo mudou a minha vida e pode revolucionar o seu relacionamento com Deus, ajudar você a ser guiado por Deus, atingir a maturidade espiritual e se tornar alguém semelhante a Jesus. Você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar. Eu tenho certeza que os princípios que eu vou ensinar aqui podem transformar a vida de qualquer pessoa que ama Deus e quer andar com Ele. O seu relacionamento com Deus nunca mais será o mesmo. Hoje eu quero falar como ter um relacionamento profundo, apaixonante e sobrenatural com Deus para superar qualquer deserto que você esteja vivendo. Um dia eu estava desanimado de servir a Deus. Saiba que eu sofri muito para chegar onde eu estou. Demorou muito para eu aprender o caminho para um relacionamento profundo e satisfatório com Deus. É por isso que eu quero compartilhar com você algumas verdades bíblicas que transformaram completamente a minha vida de fé e o meu ministério. São verdades que me fizeram superar um verdadeiro deserto e alcançar alegria em andar com Deus. Veja o que aconteceu comigo. Eu cresci na igreja, aceitei Jesus aos 12 anos de idade e desde a minha adolescência eu queria servir a Deus com todo o meu coração. Meus primeiros anos de conversão foram muito intensos. Eu sonhava em ser muito usado por Deus, pregando o evangelho. Eu era bastante envolvido na igreja, tinha uma vida de oração e leitura da palavra constante. Mas conforme o tempo foi passando, eu senti que fui esfriando e tropeçando muito. Eu não sentia mais a presença de Deus, não ouvia mais a sua voz. Eu fui me tornando apático em relação à palavra de Deus. Fora isso, parecia que de repente eu não conseguia mais lidar com os desafios da juventude e da vida adulta. Faltava discernimento espiritual, não conseguia resistir às tentações. Infelizmente, eu passei a ter uma vida espiritual inconstante, apesar de estar envolvido na igreja. Eu acreditava que tinha um chamado para o ministério e fui estudar teologia. Acreditava que o estudo da palavra me faria alguém mais consagrado a Deus. Eu não podia estar mais enganado. Ainda estava faltando algo. Eu me tornei alguém intelectual, mas gelado por dentro, sem um relacionamento vivo com Deus. Comecei o meu ministério em 2008, convicto do meu chamado, mas me sentindo um cristão frio, apesar de querer muito me envolver na obra de Deus. Mas eu tinha esperança de que um dia eu me tornaria mais próximo de Deus. Ouviria a voz dele novamente e seria mais útil em suas mãos. Eu continuei acreditando que um dia eu desfrutaria de um relacionamento profundo e constante com Deus. Considero que os meus primeiros 2 anos de ministério foram um fracasso. Mesmo sendo crente há anos, parecia que eu não tinha estrutura espiritual para servir a Deus. Eu não via resultado na obra em que eu fazia. Eu não era um servo de Deus frutífero. Além disso, eu não tinha clareza para tomar as decisões mais simples da minha vida pessoal. Sentimentos de culpa começaram a tomar conta de mim e de repente eu não tinha certeza de mais nada. Mais algum tempo eu estava literalmente deprimido, fazendo terapia e tomando remédios. Essa história até me dá vergonha. Um pastor com o privilégio de servir a Deus, desanimado, deprimido e perdido. Eu me sentia sem forças para reagir. Um dia, no fim de 2009, eu disse algo radical para Deus. Ou o Senhor muda minha vida e o meu ministério, ou eu largo tudo e faço outra coisa. Vou vender pipoca na esquina da escola, porque do jeito que eu me sinto, eu não posso continuar. Sim, aquela pipoca que eu mostrei no início do vídeo também representa o fundo do meu poço. Eu queria fugir das responsabilidades e aliviar o meu fardo. Vivia alimentando pensamentos destrutivos em minha mente. Eu estava no fundo do poço, mas foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Eu creio que Deus ouviu o meu clamor. Ele colocou as pessoas certas na minha vida para me aconselhar, motivar e, o mais importante, Deus colocou pessoas para me ensinar e revelar na palavra de Deus o caminho para uma vida espiritual abundante. Minha vida começou a fazer sentido de novo. Comecei a aprender de irmãos que tinham o mesmo sonho que eu, ter um relacionamento profundo com Deus. Foi isso que eu experimentei nos anos que se passaram. Eu posso dizer que comecei a ouvir a voz de Deus. Senti que eu estava crescendo espiritualmente. O meu tempo de oração se tornou uma fonte na minha vida diária. A leitura da Bíblia se tornou viva como um rio no meu interior, como nunca antes. Parece que eu comecei a tocar em Deus. Sim, de repente eu percebi que nada era impossível. Percebi que eu ia conquistar sim tudo o que Deus tinha para mim no seu propósito. Meu ministério cresceu e alcançou novos patamares na palavra, na oração e nos frutos. Como nunca antes, eu consegui ensinar para as pessoas como crescer espiritualmente. Naquele tempo, muitos começaram a se converter ao Senhor Jesus, mudaram de vida e se tornaram verdadeiros vencedores. Eu fiz muitos discípulos, curas e milagres começaram a acontecer ao meu redor. O tempo do deserto foi vencido.
posso testemunhar para você que eu cheguei à vida abundante. Cheguei à terra que mana leite e mel, como a Bíblia diz sobre a terra prometida. É por causa da minha experiência que quero compartilhar com você e com todos que puderem me ouvir como experimentar tudo isso. Uma vida cristã plena, um relacionamento vivo com Deus, capaz de fazer você viver no sobrenatural. Isso vai transformar completamente a sua história. Eu sei que há muitos cristãos, líderes de ministério e, claro, pastores que já se sentiram assim. Talvez você seja um que nesse momento esteja se sentindo frio, fraco e perdido, mesmo servindo a Deus. Talvez seja o seu caso. Como se não bastasse, existe um sentimento de culpa muito grande quando nos sentimos tão desqualificados. É um verdadeiro fardo capaz de nos matar por dentro. Assim, infelizmente, a vida com Deus, que deveria ser uma fonte de alegria e satisfação, se torna um grande fardo nas costas, não é mesmo? Que triste. Mas eu quero dizer que não adianta você se culpar. Não é apenas uma questão de culpa. Esqueça a culpa agora. O lugar de todas as culpas é na cruz de Jesus. Lá ele levou todas as culpas. Livre-se da culpa hoje. Mesmo que você tenha falhas, eu quero dizer que esse problema não veio apenas por causa dos seus erros. A culpa não é só sua. Vivemos um tempo de superficialidade espiritual, infelizmente. Igrejas superficiais, relacionamentos superficiais, ensinos superficiais e experiências superficiais. Infelizmente, mesmo os crentes mais bem intencionados se veem muitas vezes perdidos e sem estrutura espiritual. Não sabem discernir a voz de Deus para tomar as decisões, porque não foram ensinados a ter um relacionamento vivo com Deus. Não aprenderam a se alimentar e se deliciar na revelação da palavra de Deus. Não têm certeza da sua própria salvação. Há cada vez mais igrejas preocupadas demais com questões materiais do que com a vida espiritual dos seus membros. Há muitas igrejas ensinando demais sobre coisas exteriores e quase nada sobre as questões interiores do nosso ser. Você sabe, todos estão mais preocupados com as bênçãos do que em ter um relacionamento com o abençoador e fazer a vontade de Deus. Na verdade, o ensino vivo, pessoal e transformador da palavra está em falta na maioria das igrejas hoje. A maioria dos cristãos hoje não é conduzida por um caminho de maturidade espiritual. As igrejas de muito caráter, de conhecimento bíblico, geralmente são frias. Por outro lado, muitas das igrejas que se consideram avivadas são inconstantes, inconsistentes e fracas no ensino. Muitos apostam no estudo da teologia para se aprofundarem, mas como eu já disse, o conhecimento intelectual por si só não transforma a vida de ninguém. É necessário algo mais, a experiência viva com a palavra de Deus. Como se não bastasse, eu e você temos ainda 3 inimigos pessoais para enfrentar. O sistema do mundo, que sempre quer nos seduzir e enganar, a nossa carne, nossa natureza humana, que gosta do pecado e nunca coopera para nos aprofundarmos mais com Deus. E é claro, o maligno, que nos resiste, tenta e quer minar a nossa fé o tempo todo. Não é fácil. Na verdade, muitos estão conformados com uma vida cristã medíocre. Estão conformados com a fraqueza e as limitações que esses inimigos impõem. Muitas vezes, os próprios líderes que deveriam nos mostrar como vencer também estão conformados com as derrotas. Independentemente de onde você está, eu posso garantir que Deus está interessado na sua vida. Ele quer fazer de você um vencedor. Você pode experimentar o sobrenatural de Deus e ser profundo na palavra. Você pode ser moldado à imagem de Cristo. Deus mesmo quer falar com você, mostrar o caminho para a vida abundante e dar a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Eu não sei o seu histórico, mas eu posso dizer que você não precisa viver como um crente, um líder ou um pastor frustrado no deserto da apatia e do pecado. Se eu conseguir superar o deserto, você também consegue. Sempre teremos lutas e ainda vamos tropeçar muitas vezes, é verdade. Mas o Senhor Jesus prometeu um rio de água viva fluindo do seu interior, se você crer. Se você crê que Deus tem muito mais para você, eu quero ajudá-lo a experimentar esse rio de Deus fluindo na sua vida. Não se conforme com uma vida cristã fracassada. Deus quer tocar em você e restaurar a sua fé. Ele quer encher você com o Espírito Santo e fazer a luz dele brilhar através da sua vida. Todos vão poder ver a glória de Deus em você. Até o fim dessa breve palavra, você poderá dar um passo para restaurar e aprofundar a sua comunhão com Deus. Tudo pode mudar a partir de hoje. Tudo é possível ao que crê, é o que Jesus disse em Marcos 9, 23. Eu resolvi crer e conquistar uma vida abundante. E você? Acredito que agora você já está percebendo que é possível. Mas eu quero fazer um alerta. Nada vai mudar sem uma decisão sua.
Você já sabe que existe muita resistência, oposição e obstáculos para quem quer servir a Deus de verdade. Isso não vai mudar. Então é você quem precisa fazer alguma coisa a respeito. Jesus disse em João 3,32 que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Só de ouvir esse vídeo até aqui, você está vendo que há uma saída do deserto. Há sim uma rota para você ter uma vida cristã profunda e poderosa de comunhão plena com Deus, para poder servir a Deus com alegria e muitos frutos. Você quer saber como crescer espiritualmente e se tornar esse vencedor? Você quer ter um relacionamento vivo com Deus, andar no sobrenatural? Para isso você precisa entender alguns fundamentos da vida espiritual e depois se posicionar a respeito deles. Deixa eu te mostrar alguns fundamentos e princípios para você poder se posicionar. Não sei se você sabe, mas você é espírito, alma e corpo. Muitos até já sabem disso, mas não sabem o que fazer com isso. Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo escreveu: que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entender como funciona cada parte do nosso ser é fundamental para alcançarmos a maturidade espiritual. Você precisa entender o que é o seu espírito, a sua alma e o seu corpo para saber como lidar com cada um deles da melhor forma. Só assim você poderá orar satisfatoriamente, tomar decisões acertadas, vencer sentimentos que derrubam você e alcançar o domínio próprio. A palavra de Deus separa o que é alma e o que é espírito. A maioria dos cristãos confunde o que é da alma e o que é do espírito e não sabe como lidar com o seu corpo. É por isso que há tanto fracasso na vida espiritual, que se reflete em mais fracassos na vida pessoal, nos relacionamentos e nos projetos de vida. É por isso que tantos se desviam, dão mau testemunho, são hipócritas, outros vivem em crise existencial, carregando culpas, com a autoestima lá embaixo, cheios de autocondenação. Quantos problemas! Não saber o que o espírito precisa e o que a alma precisa e o que o corpo precisa causa um verdadeiro desastre. Deixe-me explicar um pouco mais para abençoar você hoje. O que é o seu espírito? O espírito é a parte do seu ser que funciona como a sua antena espiritual, que sintoniza Deus e tudo que é espiritual. Antes de conhecermos a Cristo, o nosso espírito estava morto, era como um rádio quebrado que não sintonizava a Deus. Quando nos convertemos ao Senhor Jesus, nosso espírito é regenerado e o nosso relacionamento com Deus é restabelecido. Saiba, é no seu espírito que você perceberá a presença de Deus, ouvirá a sua voz e terá certeza das direções que Ele te dá. Deus não é uma emoção ou um pensamento, pois estes são parte da sua alma. Deus não fala na alma, mas no espírito. É o seu espírito que precisa perceber o que Deus está mostrando. Existem formas de você exercitar o seu espírito para ouvir a Deus. Todo agir de Deus começa no seu espírito e é por isso que é o espírito que deve governar o seu ser. Acredite, isso é possível e concreto. O seu espírito é a antena que capta a frequência de Deus. Você precisa explorar na prática a vida no espírito. Então, o que é a alma? Você precisa saber disso também. A alma é a parte da nossa natureza humana tão importante, mas que foi ferida e degenerada por causa do pecado. A sua mente, suas emoções e a sua vontade são elementos da sua alma, e a sua alma foi prejudicada pelo pecado. Como? Como eu disse antes, quando o pecado entrou na humanidade, o espírito se tornou algo morto. É como se a antena do espírito estivesse quebrada e não pudesse mais entender as coisas de Deus. Assim, a mente se tornou confusa, as emoções feridas e a vontade rebelde. Esse é o retrato da sua alma. Em vez de ter o espírito governando, agora é a alma ferida e rebelde que manda. Mesmo depois da sua conversão, quando Deus vivificou o seu espírito, a alma continua querendo governar, confusa, instável e rebelde. É por isso que fazemos o que temos em mente, em vez de fazer a vontade de Deus. É por isso que reagimos aos problemas de acordo com os sentimentos, em vez de agir como Jesus. E é por isso que muitas vezes não temos vontade de fazer o que Deus espera que façamos. Assim vivemos sem avançar, caídos, desanimados, fracassados, entendeu? Muitos cristãos, e assim foi comigo muito tempo, não são guiados por Deus no Espírito, mas pela sua própria mente e pelas suas vontades. Será que você também não está vivendo assim? Esse é o caminho do desastre espiritual. Ou seja, mesmo tendo recebido o Espírito Santo no seu espírito, a sua alma está no controle. Sua alma não foi criada para mandar na sua vida e não pode mandar, pois foi desfigurada pelo pecado, ferida e não é confiável.
Ela precisa ser curada, transformada e precisa aprender a seguir as direções do seu espírito, onde Deus fala e habita. Nossa mente precisa ser renovada com os conceitos da palavra de Deus, para entender o que Deus está falando no espírito. Nossas emoções precisam ser curadas pelo toque do Senhor, para que possamos nos alegrar em Deus. Nossa vontade precisa mudar para se tornar como a vontade de Deus. Assim, vamos alcançar a maturidade espiritual. E acredite, essa maturidade espiritual é possível. Eu posso te mostrar esse caminho. Maturidade espiritual é estar sintonizado com Deus no Espírito, ouvir a sua voz e não permitir que a mente, a vontade e as emoções nos governem e nos façam cair, mas apenas expressem a vida abundante que recebemos. Crescer espiritualmente é aprender a discernir o que vem da alma e o que vem do Espírito para acertar o alvo. Fazer a vontade de Deus sempre, deixando para trás, cada vez mais, a confusão, o pecado e o desânimo. Parece um sonho, mas é possível. E o corpo? O corpo é outra parte do nosso ser contaminado pelo pecado. Esse não pode ser transformado. Esse precisa ser domado, mas nunca mudará. Você precisa aprender a negar o que o seu corpo pede para não cair. Mas sobre isso eu falarei outra hora. Como você vai crescer espiritualmente? À medida que você tem comunhão com Deus, exercitando o seu espírito e respondendo a Ele, o agir de Deus transborda para a sua alma, renovando a sua mente, estabilizando suas emoções e alinhando a sua vontade com a vontade de Deus. É assim que a sua vida é transformada. O motivo de tanta superficialidade e fracasso na vida dos cristãos é não conhecer e não pôr em prática esses fundamentos. Deus quer falar com você, ensinando a lidar com todo o seu ser. Assim, o poder de Deus derramado do seu espírito vai transformá-lo por completo e você será cada vez mais semelhante a Jesus. É isso que Deus quer, fazer você se parecer cada vez mais com Ele. Para ilustrar essa obra maravilhosa, eu quero lembrá-lo da pipoca. Não para falar de fracasso, mas para resumir esses fundamentos tão importantes para o crescimento espiritual. E o princípio é esse. As verdadeiras mudanças acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. Assim como na pipoca. Todo o conteúdo que deixa a pipoca linda e apetitosa desse jeito estava dentro dela. Com o calor, uma força no interior do grão fez a casca se romper e formar essa maravilhosa pipoca. Dá até água na boca, não é mesmo? Da mesma forma, Deus quer transformar a sua vida de dentro para fora. E Ele está convidando você para ter uma comunhão profunda com Ele no seu espírito. Assim, Ele começará a operar as mudanças de caráter de dentro para fora. A palavra viva de Deus revelada no seu espírito vai renovar sua mente, estabilizando suas emoções e alinhando sua vontade com a vontade de Deus, para gradualmente você se parecer cada vez mais com Jesus. Isso é crescer espiritualmente. O apóstolo Paulo disse que o alvo é que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Maturidade espiritual é perceber a presença de Deus, ouvir a voz dele no seu espírito e ser guiado por ele em cada área. Você precisa vencer o mau hábito? Todas as mudanças de comportamento que você precisa serão consequência do falar e do mover de Deus dentro do seu espírito e da sua resposta a ele. Você precisa de sabedoria? Se um dia você o recebeu em seu coração, saiba que ele habita dentro de você e quer guiar você em tudo. Saiba, você pode aprender a exercitar o seu espírito e ter uma comunhão viva com Deus. Exercitando o seu espírito, você vai perceber cada vez mais Deus falando com você. Por isso, você precisa aprender a orar com o seu espírito e não com a sua alma. Sua alma quer atalhos e fórmulas. No espírito você encontra a verdade, que liberta e resolve toda e qualquer questão. Como a pipoca nos ensina, as mudanças são de dentro para fora e não de fora para dentro. Você já tentou mudar por fora muitas vezes, corrigir maus hábitos, vencer o pecado, mudar as circunstâncias à força, mudar as pessoas à força. É frustrante. Muitos querem mudanças, mas não querem mudar. O que você mais precisa é ser transformado por dentro, primeiramente. Como Deus nos transforma? Deixe-me fazer uma pequena ilustração. Vamos supor que você esteja uma semana sem comer. Você está pálido e fraco. Para parecer melhor e mais apresentável, alguém, um amigo seu, resolve ajudar você, passando uma maquiagem para deixar a sua pele mais corada e até um batom para a sua boca parecer melhor. Vai ajudar? Bem, a sua imagem vai melhorar um pouco, mas não vai resolver o problema. Você está com fome e desnutrido, você precisa comer. Se ao invés de passar maquiagem você comer, logo se sentirá melhor,
fortalecido e não vai estar mais pálido, pois foi uma mudança metabólica e não apenas uma mudança superficial. A comida entrou no seu organismo e transformou a sua condição de dentro para fora. É isso que Deus quer fazer com você, uma dieta espiritual, mudá-lo por dentro. A dieta de Deus é comer da palavra e beber do Espírito. Essa dieta trará um verdadeiro crescimento espiritual, emocional, cura, alegria, satisfação, etc. Assim como os nutricionistas dizem, você é o que você come. Para sua vida melhorar, você precisa mudar o alimento espiritual. Não adianta só você mudar a roupa, mudar o vocabulário e apenas se parecer com um servo de Deus. Você precisa se nutrir com a palavra e com o Espírito Santo. Assim, quando você menos perceber, mudou por fora também. Essa é a verdadeira transformação. Esse é o verdadeiro crescimento espiritual. Quando o alimento espiritual metaboliza dentro de você, transformando por dentro. Aos poucos, as mudanças vão ser vistas por fora. Esse é o caminho da sua transformação e do crescimento espiritual para você alcançar maturidade e ser como o Senhor Jesus. Não precisamos mandar uma criança crescer, basta alimentá-la e ela vai estar sempre crescendo. Da mesma forma, você não precisa de mais regras e ordens e palavras duras para crescer. Você só precisa se alimentar do Senhor. Quem entender esse princípio nunca mais vai sentir um fardo em orar ou ler a palavra, pois são verdadeiros nutrientes e não obrigações religiosas. Bom, essas são apenas algumas dicas para o seu crescimento espiritual. Eu espero que façam diferença na sua vida. Eu tenho ensinado esses e muitos outros princípios bíblicos e espirituais que têm transformado a vida de muitas pessoas. O meu desejo é que milhares de cristãos experimentem o que eu tenho experimentado. Quero ver as igrejas cheias de cristãos maduros que conhecem de fato o Senhor, sabem vencer os seus desafios pessoais e são usados poderosamente por Deus. Até aqui você me ouviu falar das minhas dificuldades e o que me ajudou a superá-las para servir melhor a Deus. Falei também que há um caminho para sair do deserto espiritual e alcançar a vida abundante em Deus. Eu passei alguns princípios capazes de trazer genuíno crescimento espiritual para você. Então agora eu quero desafiar você a tomar uma decisão. Acredito que você quer crescer espiritualmente e ter um relacionamento vivo com Deus. Se você quer ter um relacionamento com Deus capaz de transformar todas as áreas da sua vida, então você precisa investir algum tempo se aprofundando no entendimento dessas verdades que eu compartilhei com você. Tudo isso que eu falei aqui é só o começo. Pensando nisso, eu criei o Programa de Crescimento Espiritual para todos aqueles que querem um relacionamento profundo com Deus. Trata-se de ensinamentos bíblicos práticos sobre crescimento espiritual com base na Palavra de Deus. Nele, eu ensino os fundamentos e princípios bíblicos básicos para o seu crescimento espiritual, para que você possa aprender a ouvir a voz de Deus e desenvolver um relacionamento profundo com Ele. Além dos ensinos, o programa contém momentos de aplicação pessoal e oração para que você possa experimentar o agir de Deus no seu interior durante a leitura e vivenciar no seu dia a dia os ensinamentos e as instruções dadas. O programa de crescimento espiritual traz leituras e exercícios devocionais para 14 dias. A introdução traz instruções detalhadas do programa para que você possa aproveitá-lo ao máximo. Os primeiros 5 dias do programa dão um verdadeiro raio-x da sua vida espiritual, para que você compreenda a diferença entre alma e espírito, entenda cada função do seu espírito, ouça a voz de Deus e desfrute da comunhão sobrenatural com Ele. Desde os primeiros dias do programa de crescimento espiritual, haverá exercícios de aplicação, para que você possa ter uma experiência viva com Deus desde o primeiro dia. Do 6º ao 9º dia, você aprenderá como ter seus olhos espirituais abertos. Nessa segunda parte, você entenderá o que é a revelação segundo a palavra e como ter revelação do Senhor. Do 10º ao 14º dia, você aprenderá exercícios espirituais para serem praticados no seu dia a dia. Esses exercícios ajudarão você a tocar em Deus. Não apenas durante o programa. O alvo é que você carregue essas novas práticas por toda a sua vida, firmando uma comunhão sólida com Deus. Na conclusão do programa de crescimento espiritual, você poderá deixar o seu testemunho pessoal do que Deus fez na sua vida durante os 14 dias. Aqueles que me enviarem depoimento vão receber um bônus especial. Eu tenho ensinado esse conteúdo aos meus liderados. Os irmãos em todo o Brasil que conheceram o programa de crescimento espiritual têm uma experiência realmente profunda com o Senhor. Por isso, eu convido você a fazer esse investimento de valor eterno na sua vida. O programa de crescimento espiritual é o único programa digital que proporciona experiências profundas na presença de Deus e crescimento espiritual à distância de um clique. Quem adquirir o programa de crescimento espiritual vai receber também uma mensagem inspirativa por e-mail todos os dias. Dessa forma, você receberá o meu incentivo pessoal
todos os dias, para que você não perca nenhuma das bênçãos que Deus tem para você durante o programa. Isso mesmo, você vai receber um e-mail meu todos os dias para ajudá-lo a permanecer firme no seu propósito de aprofundar o seu relacionamento pessoal com Deus. O que eu quero é vê-lo chegando ao final do programa, testemunhando de que tocou em Deus. Além de todo o conteúdo do programa, você receberá também 3 bônus especiais para complementar a sua experiência com Deus. O meu livro chamado Salvo para Sempre, um outro livro chamado 5 Passos da Oração que Toca o Céu, que eu também produzi, e também 5 maneiras de se alimentar da palavra de forma efetiva. Bom, eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, quanto custa o programa de crescimento espiritual? Não existe na internet nenhum programa tão profundo e ao mesmo tempo prático como esse. São quase 200 páginas em que eu vou pegar você pela mão, ensinando fundamentos, princípios e práticas espirituais para que você tenha uma experiência profunda e permanente com Deus. Somente o programa de crescimento espiritual, com todo o conteúdo, não deveria custar menos do que R$ 97,00. Você ainda receberá 3 bônus no valor de R$ 17,00 cada um, totalizando R$ 51,00 em bônus. O valor de tudo o que você receberá é de R$ 148,00. Esse será o valor do programa de crescimento espiritual, mas eu estou fazendo uma oferta especial de lançamento. Se você está comigo até aqui, é porque quer algo novo na sua vida com Deus. E eu estou aqui para abençoar você. Então, para esse lançamento, eu vou fazer uma oferta especial por tempo limitado. Hoje, o valor não será de R$ 148,00, mas de apenas R$ 77,00, que pode ser parcelado em 3 vezes de R$ 27,00. Aproveite essa oportunidade. Sinceramente, eu não sei até quando eu vou manter esse preço. E eu tenho mais uma surpresa para você. Você pode ficar tranquilo, porque eu estou oferecendo também uma garantia de 30 dias de satisfação. Caso você não goste do livro, por qualquer motivo, você tem até 30 dias para pedir a devolução do investimento. Isso mesmo. Se você não gostar do programa, eu vou devolver tudo para você, pois eu não preciso e eu não quero reter o valor de algo que você não queira realmente. Basta você mandar um e-mail dentro do prazo de 30 dias pedindo a devolução, sem precisar explicar o motivo. Eu farei o reembolso para você sem perguntas, sem estresse, sem ressentimentos. Combinado? Como eu disse antes, não é possível para Deus, mas tudo depende de um posicionamento seu. Se você crê que Deus pode transformar sua vida hoje, através do programa de crescimento espiritual, então clique no botão abaixo e invista no seu relacionamento com Deus, no seu crescimento espiritual. Ao mesmo tempo que tudo é possível que crê, a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, uma fé que não toma atitude não tem efeito. Nada do que você ouviu até aqui fará diferença na sua vida se você não decidir aproveitar a oportunidade que Deus está dando a você hoje. Aproveite essa oportunidade única. Clique no botão abaixo e adquira o programa de crescimento espiritual, que guiará você, passo a passo, a um outro patamar de vida cristã, abundante e frutífera. Clique no botão laranja abaixo e se surpreenda com o que Deus vai fazer na sua vida nos próximos dias. Eu garanto. A partir do momento que você clicar no botão, eu tenho o compromisso de servir você com o meu melhor. Você receberá um e-mail com um link para o download do livro. Tudo muito simples, tudo muito rápido e fácil. Agora saiba, existem 2 caminhos diante de você. Adquirindo o programa de crescimento espiritual, você receberá preciosos ensinamentos que vão revolucionar a sua vida com Deus e vão lhe tornar um cristão fervoroso e vencedor. Por outro lado, se você quiser tomar o caminho contrário e ficar esperando algo acontecer, tudo vai ficar como está, sem mudanças. É terrível retroceder na fé. Não fique esperando que o tempo mude as coisas. O tempo só acumula os problemas. Quem toma uma atitude tem a chance de encontrar uma saída. Para ter o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Quando Deus fala, Ele espera uma resposta. Se você quiser adquirir o programa de crescimento espiritual, clicando no botão abaixo, você vai ser direcionado para uma área segura, onde poderá efetuar o seu pagamento via cartão de crédito ou boleto bancário. Você não corre nenhum perigo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o programa de crescimento espiritual ou qualquer assunto relacionado a esse vídeo, deixe o seu comentário abaixo, que eu responderei assim que possível. Aproveite essa oportunidade você também. Clique agora no botão laranja abaixo e venha conosco crescer no relacionamento com Deus e aprender a ouvir e ser guiado pela sua doce e poderosa voz. Que Deus abençoe a sua vida.